Olá, então hoje eu tô muito encantado. Tira, vou espalhar aqui sim, buscando deixar tudo ótimo. Hoje eu trago pra vocês, mostrando as minhas fontes do foto que eu uso pra fazer capa, banda e etc. Mas antes, já deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho pra não estar perdendo nada. Então vamos começar. Então, vamos começar. O meu fonte é da Ribelina, tô pensando no crédito pra ela, tá? Que tem umas fontes que também veio nela. Então, gente, eu só coloquei essa foto aqui só de exemplo, pra gente mostrar as fontes. Então, vamos mostrar as fontes. Aqui tem várias fontes que já veio no próprio fonte. Então, tem essa aqui, ó, que é a DS Code. Ela já veio. Essa amarilho também já veio. Ah, eu vou mostrar, gente, ó. Ó, está bem grande pra tudo pra vocês. Ó, vendo? Ela é gigante. Ou ela é super bonita. Gente, essa aqui é a armário, não sei. Ó, tipo, ela é super bonita, gente. Super bonitinha, super fofa. Não sei se serve pra fazer banner e capa, mas ela já é muito boa. Essas aqui, gente, são o que vem no próprio fundo, tá? Então eu vou mostrar. Essa aqui é a Blacklist, que eu uso pra fazer capa também. Ele tá cortado, mas dá pra perceber que ela é super bonita, né? Que a gente usa nas capas. A gente sempre aperta ali. Tem essa aqui que é Charla Fonte B Studio, não sei se ela é assim mesmo que se pronuncia, porque não está dando pra mostrar. Olha como ela é super linda, gente. Essa aqui é a Charlie Fonte. Muito super bonita. Essa é chocolate. Não sei. Só tem isso, eu sei que tem chocolate. Porque eu já entendi isso, né? Ela tem essas aqui, ó, que já vem. Essa aqui não veio. Dance Sprite regular. Ela é tipo super inclinada, assim, fica bonito pra uns estilos de casa. Essa aqui eu não sei como pronunciar porque ela é tipo muito pequena. Eu usava ela, acho que eu usava ela pra fazer banner, gente. Essa aqui, Rosábia. É Madizan. Melinda, gente. Essa fonte, tipo, é muito linda. Tipo, eu chorei nela quando eu vi. Essa aqui é a Midnight in October, acho que é assim. Tipo, gente, ela é tipo super linda. Eu usava pra fazer banner, mas agora eu uso outra fonte que eu vou mostrar pra vocês. Tipo, ela é muito linda mesmo. Tem a Nautical Emoji, que é pros emojis, eu vou colocar uns emojis aqui, só pra de exemplo. Deixa eu mostrar esse, olha como fica. Tipo, não uso ela, porque, tipo, eu deixei esse emoji tipo do Motorola e tudo mais. Agora, gente, desculpa, tô me atrapalhando um pouco. Essa aqui já veio. Tipo, essa tudo aqui já veio. Então eu vou mostrar as minhas fontes, que é a Bebas New Irregular. Tipo, ela é muito boa pra fazer, tipo, capa de avizinhos e tudo mais. Eu uso ela pra fazer avizinhos. A Blacklist, que eu já mostrei pra vocês. O emojis. E ó, esse aqui no caso, essa que eu uso. Porque, tipo, olha como ela deixa, tipo, super atualizadas. Às vezes esses emojis aparecem desatualizados, gente. É por causa que a fonte Nautical Emoji já tá muito desatualizada, então... Eu tenho duas. A Hello, que é aí que eu vou ter que montar, que é pra essa aqui. Gente, então, a Hello. Tipo, ela é super linda, eu uso pra fazer banners, tipo, eu recomendo muito usar essa fonte. I Love Glitter é pra colocar as fontes, os corações sítio. Todas as elas amam. Tem as dos emojis de iOS 13, tipo, são aquelas, gente, são aquelas que, pros emojis, tipo, aqueles de coração branco, marrom, tipo, tem vários. Tem também a Lula Sala, que é pra deixar, tipo, você bota essa aqui, aí você bota esse tracinho aqui, e esse, ó, e fica, tipo, bota o tracinho e fica aquela coisinha lá, que eu uso nas minhas fotos. Essa eu já mostrei, essa aqui é a Nightcall e as Porks. Gente, as portas eu usava elas tipo demais, mas agora eu mudei. Dá pra isso com o meu novo estilo de capa, então eu não uso mais muito ela. E, tipo, ela é super boa pra outros estilos de capa, mas a minha não é o caso. Então, mas assim, ela é super bonitinha, super fofa, eu recomendo usar também. Então, gente, é isso. Um beijo e até a próxima. Tchau!